Fala, Diguinho, tudo bem? Então, gostaria de agradecer o canal Futebolaço, a 1xBet, por esse manto sagrado aqui, ó. Mais uma na coleção. Obrigado, gente. Vasco! Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, eu venho te lembrar que tá chegando o nosso sorteio de 4 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. E você que quiser participar do sorteio, corre, clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet, faz um pequeno depósito de R$5, tira um print desse comprovante e manda pro e-mail do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você ainda pode ganhar uma grana bem bacana, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos falar sobre Carlos Palacios. O Palacios atuou em 5 jogos com a camisa do Vasco e ele tem uma evolução gradual que já tinha sido programada para ele desde que ele chegou ao Vasco. Ele estreia na partida entre Vasco e Ponte Preta, atua 19 minutos. O segundo do jogo dele é contra Tombense, ele atua 26 minutos. A terceira partida dele é contra a equipe do CSA, ele atua 27 minutos. Contra o Bahia também 27. E na última partida contra a equipe do Guarani, considerando os acréscimos, ele atuou 39 minutos. E o Zé Ricardo, na coletiva, disse que pensa já, por que não, se ele já aguentar um tempo, jogar a próxima partida podendo começar, já que ele vem entrando bem nas partidas recorrentemente. E um dado curioso, no jogo treino que o Vasco venceu hoje por 10-0, eu trouxe essa informação no vídeo anterior, o Zé Ricardo coloca ele no primeiro tempo do jogo treino, os 30 minutos, e depois ele é substituído nesse segundo time ali, que foram 3 tempos de 30. A matéria não diz em quantos minutos ele foi substituído, mas acredito eu que ele deve ter ficado ali algo em torno de 45 minutos, para ver se ele já aguenta um tempo. Então acho que cresce a possibilidade dele ser titular para o jogo contra a equipe do Brusque na próxima quinta-feira em São Januário. Principalmente se o Figueiredo realmente tiver constatado uma contusão e não puder jogar na próxima quinta-feira. Aí iria para o sacrifício, ele jogaria talvez ali no mesmo 4-3-3 com o Palácio um pouco mais aberto ali pelo lado esquerdo. Função essa que o Carlos Palácio não gosta muito de atuar não. Enfim, vamos aguardar. Para finalizar, eu vou trazer para vocês 2 cortes aí muito interessantes lá do Futebolaço Podcast. O Alex Evangelista me deu uma entrevista na semana passada e eu vou deixar com vocês. Ele inclusive se emocionou, ele foi pego meio desprevenido e chorou lá na entrevista, revelando a maneira como ele foi demitido pelo Vasco. Ele diz que é muito ressentido com isso até hoje, pela forma como ele foi demitido. Inclusive, ele disse que o Campelo teria o chamado de ladrão. Fato esse, que acabou que ele levou o Campelo à justiça, o processou, e recentemente o martelo foi batido. Salvo engano, a condenação foi na casa de 100, 150 mil reais. Inclusive, um dos cortes lá do canal, ele diz assim: eu não sei se o que ele vai me pagar vai reparar o dano que ele me causou. Enfim, eu vou deixar com vocês esses 2 momentos aí. Primeiro, o momento que ele se emociona e chora ao falar da sua demissão do Vasco. E logo na sequência, ele explica o porquê que ele processou o ex-presidente Alexandre Campelo. Vou encerrando minha participação por aqui e já te peço, o conteúdo está extraordinário, estamos chegando a 14 mil inscritos lá. E você que gostar aí desse conteúdo, já se inscreve lá no Futebolaço Podcast. É isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, em qualquer momento de quem volta mais, tamo junto, valeu, fui! Quando eu vim pro Vasco agora em 2015, eu vim muito feliz, sabe? E vou te falar assim, cara, eu não esperava sair. Foi um golpe duro pra mim, entendeu? Quando o Campelo entrou, que eu vi que o Celso Barros falou pra mim assim: Alex, Celso Monteiro, perdão, falou pra mim assim: Alex, chapa esquentou pra tu, mandou te demitir. Aquele dia, cara, foi domingo, ele me chamou lá no Golden Suco, lá na Barra da Tijuca. Aquele dia eu chorei pra caramba, falei, pô, que humilhação. Mas eu falei, cara, é o direito dele, ele é o presidente, né, cara? É presidente, eu falei, pô, legal, tranquilo. Mas aquele dia eu cheguei em casa, cara, eu tomei remédio pra poder controlar, entendeu?
Mas foi só foi pela simples demissão. O que mexeu muito com o teu emocional nesse dia? Foi a forma da demissão? A falta de respeito, né, cara? Foi muito desrespeitoso. Me chamou de ladrão. Foi duro, foi duro. E aí, nesse dia, cara, foi um dia pra mim assim, cara, é a pior coisa da minha vida, assim, lembrar desse dia, entendeu? Eu nem pensei que a gente ia comentar sobre isso aqui, mas foi duro, cara. Foi o golpe mais duro que eu tomei na vida. Eu nunca fui demitido. Eu nunca fui demitido em trabalho. Não sabe por quê, ô Diego? No Botafogo mesmo, os caras ficaram comigo em 2013, cara. Os caras ficaram comigo em 2013, de dezembro até 14 de janeiro, quando eu tinha que me apresentar no Santos. Dobra o teu salário, fica. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas eles sabem que eu dou a vida, entendeu? Talvez eu não seja o mais inteligente, mas pra trabalhar mais que eu, irmão, vai ter que dormir lá dentro. Eu já fui preso dentro do Engenhão. Fiquei preso, esqueceram de mim e me trancaram. Tive que ligar pros caras, teve que vir um cara de não sei da onde pra abrir pra mim, eu saí de lá de noite. Me trancaram lá dentro, porque eu tava preparando as coisas pro dia seguinte. E aí, cara, quando eu fui demitido, eu falei, mas me explica por quê, cara? O que eu fiz de errado? Não, porque ele não quer você, não quer. E aí foi quando o Euriquinho me chamou. Aí falou, porra, injustiça, mas a gente não pode fazer nada. E ele é o presidente e tu vai ter que sair, mas você tá sendo convidado para trabalhar no Estoril. Eu falei, eu devia comemorar, né? Ia para Portugal, ganhar em euro. E ótimo salário. O Jorge Jesus me conheceu, foi lá, e quando eu fui fazer o trabalho com o Baixinho, que é o preparador físico do Flamengo na época, eu fui lá para negociar os trabalhos, que é uma coisa que eu não concordo também. As pessoas trabalham fora, o jogador trabalha fora, não combina os trabalhos. Então vai dar lesão. E ele me chamou lá dentro, eu falei, não tem problema. O Jorge disse, lembro de você, cara, que você foi chamado de psicólogo mágico, o Estoril saiu de último lugar, quase chegou na primeira divisão, um jogo contra o Feirense também, 0x0, a gente precisava fazer 1x0, a gente ficava na primeira divisão. Mas eu não consegui ficar feliz de ir pra lá, entendeu? Eu fui chorando no caminho, entendeu? Mas foi o maior golpe que eu tomei na minha vida, foi quando eu fui demitido do Vasco. Assim como foi a maior felicidade da minha vida, quando eu tava dentro da sala do presidente, doutor Odílio, no Santos, e o Zinho era o gerente, numa mesa grande assim como essa. Eles me chamaram, contrato na mesa. Alex, teu salário vai melhorar. Tu é merecedor. O doutor Odílio brincava comigo, vou te dar a chave de Santos. Eu nunca vi um cara chegar no clube tão cedo e sair tão tarde. Inclusive, Diego, outro assunto legal. A dona Sônia, que é do departamento pessoal, na mesa falou assim, aqui você não vai dar golpe de trabalhar até tarde pra depois botar o Santos na justiça. Aí eu falei assim, tá bom. Então quer dizer que eu tenho que trabalhar. Não, você vai ter que trabalhar no horário comercial. Eu falei, mas como é que você recupera o jogador fazendo isso? Comecei a fazer escondido. O negócio começou a funcionar, os jogadores brigaram o Robinho, os caras brigaram, Neto, que tava no voo da Chapecoense, brigaram pra eu voltar a fazer como eu fazia. Quando eu fui embora, ela me chamou e me abraçou. Falou assim, nunca vi um cara tão honesto. Tanto que eles me pagaram antes de todo mundo, me pagaram meus direitos pra vir pro Vasco. Pra eu vir pro Vasco, o doutor Odílio falou assim, cara, eu tava negociando pra ficar. 22 de dezembro de 2013, de 2014. O Eurico Miranda ligou, impressionante. Falou, Odílio, presidente, se você ficar com o Alex aí, você vai arrumar uma briga com o Vasco. Aí o Odílio, Alex, não vou assinar contigo não. Vaza porque o homem quer falar contigo lá. Ele falou, eu já tinha uma passagem pra mim, o Vasco pagou, eu vim de avião pra cá, me encontrei com ele, já era 11 da noite, e você vai fazer um sistema novo aqui, você vai fazer um sistema de recuperação. Como assim, presidente? Tu vai fazer um sistema de recuperação, inventa um nome aí que eu quero assim, eu quero recuperação, prevenção e rendimento esportivo. Ele já veio com tudo pronto. Tudo pronto. Você foi a pessoa pra tocar o projeto. Ensinou como é que fazia o plano de saúde, ensinou tudo. Ele ficava rodando assim, igual barata tonta, assim na nossa reunião. Com os médicos, com os fisioterapeutas. Ele, não, faz assim não, quero assim. Aí você pode deixar que isso aqui eu resolvo, isso aqui eu pago, isso aqui eu... Era ele. Aí foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Quando eu fui demitido, cara, foi o pior impacto da minha vida. Eu me senti o pior dos merdas, entendeu? Mas, um dia após o outro, né? A vida segue. Não, só pra me esclarecer uma coisa aqui. O episódio do ladrão foi ali na demissão também ou foi posterior? Ali eles já estavam falando isso. Ali então tu já tava ouvindo esse zum. O Celso falou assim, prepara nas notas fiscais, porque ele tá cobrando de você os materiais.
Mas pra você ele não falou. Não, pra ali não. Ele nem falava comigo, nunca me cumprimentou. Mas tu sabe por quê? Por causa da demissão em 2003, que eu recuperei o Marcelinho Carioca. Ah, com uma mágoa de um episódio Bom, de... não sei, né, Diego? Ah, sim, sim. Mas tu supõe que possa ter sido isso. Sim. Na época ele era ortopedista do Vasco. Ele não era o era? chefe do departamento médico. Naquela entrevista que você me deu em 2019, você foi logo assim que surgiu a notícia que ele tem que voltar no tempo de 2019. É. Ele assume ali em 2018, na saída do Eurico Miranda. 2017, eu acho que foi pra Libertadores, foi isso mesmo. Ele tinha te acusado à época, na época que eu tinha entrevistado, tinha acabado de abrir o processo. Acho que foi isso. Foi Tinha isso. te acusado de se apropriar de um aparelho, que em tese, na fala dele, seria do Vasco, e você foi à justiça, provou por A mais B que o aparelho era seu, e agora você até ganhou uma causa dele na justiça, né? Me Foi. explica um pouco melhor um pouco dessa história. Cara, na verdade é o seguinte, todo profissional, quando ele vai para um clube de futebol, ele tem o teu material de manuseio, né? O médico, o fisioterapeuta. E na época, eu levava os meus, mas o Vasco tinha os dele. Só que presta atenção, Diego, o que acontece? Para fazer gestão de clube, você tem que entender o seguinte: se eu comprasse aquela máquina que fazia lá 170 graus negativos, eu botava os caras para fazer recuperação na máquina. Uma máquina daquela custa 60 mil dólares. Vamos dizer que o dólar hoje está 5 reais, 300 mil reais. Daqui a um ano, essa máquina já está ultrapassada. Eu vou colocar o Vasco para comprar uma máquina de 300 mil reais para ela ficar obsoleta daqui a um ano? Não tem sentido nenhum. O que eu comecei a fazer? O Capres ganhou tanta repercussão na mídia que nós fizemos comodato. Entende? Todas as máquinas, a maioria das máquinas eram comodato. E a outra parte dos equipamentos, que continuam no Vasco, em que condições eu não sei, mas, por exemplo, a esteira anti-G. Havia alguns... A gente tinha um orçamento com a Ambev para trazer alguns equipamentos e suspender o prédio do Capres e fazer uma estrutura digna para um futebol, que não era ainda a ideal, mas, poxa, já era um grande passo, que na época ninguém tinha. Mexeu com todo mundo para fazer, né? E aí nós fizemos comodato. Quando eu saí do clube, as empresas que estavam fazendo parceria quiseram sair também. Porque eles não entendiam que estavam dando a mesma atenção que eu dava aos equipamentos. Era uma matéria pro final de semana, toda hora tinha esporte espetacular. Era a repercussão que as empresas esperavam, né? E aí a gente já estava evoluindo para uma outra parte, porque, por exemplo, a máquina apareceu no Esporte Espetacular, apareceu no SBT, apareceu na Band, apareceu em um monte de lugar. Aí, na época, o marketing fez um levantamento de quanto custaria se eles colocassem isso lá para divulgar. E aí estava passando do que valia a máquina. Eles iam dar outros presentes pra gente, para aumentar o nosso arsenal. Mas foi justamente na época que eu saí. Ele me acusou que eu havia roubado, foi muito negativo para mim, porque quem tem a vontade de falar já aproveita e fala, né? Não espera nenhum resultado. Alguns políticos mencionavam isso, né, que eu tinha roubado equipamentos do Vasco. Fui diversas vezes em grupos de WhatsApp agredido verbalmente, que eu era ladrão, e me trouxe um dano terrível. Não sei se o que ele vai me pagar ainda vai pagar o prejuízo e o dano que me foi causado na minha família, com meu filho, com todo mundo. Meu filho chegava na faculdade, todo mundo sacaneava ele. Teu pai é ladrão, teu pai é safado. Então, quer dizer, trouxe danos muito grandes. Inclusive, alguns clubes, que na época eu estava em Portugal, no Estoril, eu tive que sentar para explicar à diretoria que história era essa de roubo de equipamentos. Né? Então, quer dizer, trouxe danos para mim. Só que eu esperei e o meu advogado, que é o doutor Leonardo, a gente sentou, conversou, a gente não vai processar o Vasco, óbvio, não tinha nem motivos para isso, a gente vai separar o CPF do cara e ir em cima dele. E aí, ao invés de nós esperarmos que toda pessoa que acusa, o ônus recai sobre a pessoa que acusa, né? Ele tem que provar que eu roubei. Eu não esperei ele provar que eu roubei. Eu provei que não roubei. Eu mandei todos os documentos para a juíza que eu não tinha roubado. Eram petições absurdas, do tipo, ele comprou um equipamento da Espanha que sumiu, era um e-mail de cotação. Era um e-mail de cotação, apresentei. Cotação de preço. De cotação de preço. E aí me acusou. Ele apresentou isso como prova. Então, quer dizer, é triste, né, cara? Porque quando você fala alguma coisa contra uma pessoa, você tem que ter responsabilidade, né? Porque é uma coisa que meu pai me ensinou, o legado que meu pai deixou, entendeu? Se tiver um pote de ouro em pó aqui, não mexe, não é teu, entendeu? E eu jamais roubaria alguma coisa do Vasco. Eu levei coisas pro Vasco, né? Mas, enfim, graças a Deus provamos.